E aí, pessoal, beleza? Professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, eu vou falar aqui sobre máquinas térmicas, ok? Então vamos lá. O que são máquinas térmicas? Máquinas que transformam calor em outras formas de energia. Vamos ver alguns exemplos aqui, Motor do carro, né? Tem a queima do combustível lá dentro do motor. Isso aí movimenta peças mecânicas, então o calor ali gerado na explosão, na queima do combustível, é transformado em trabalho, que seria o movimento das partes móveis do motor, que vão acabar no final girando as rodas do carro, certinho? Um outro exemplo aí de máquina térmica, as antigas máquinas a vapor, né? As primeiras máquinas automáticas que o ser humano utilizou foram máquinas a vapor. Você ferve a água, com vapor pressurizado você gera trabalho. Então, os antigos trens, né, as antigas locomotivas a vapor, as Maria-Fumaças, os navios eram movidos a máquinas a vapor, né? Máquinas industriais, e ainda hoje você tem essas máquinas. Por exemplo, usina termoelétrica é uma máquina a vapor. Você queima alguma coisa, ferve a água, com o vapor pressurizado você gira a turbina, e a turbina, por sua vez, é presa a um gerador elétrico, que converte energia mecânica de giro da turbina em energia elétrica. Uma usina nuclear é uma máquina térmica, só que não queima nada, usa uma substância que emite radiação térmica espontaneamente. São chamadas substâncias radioativas, como, por exemplo, o urânio e o plutônio. O corpo humano é uma máquina térmica, ok? Nós consumimos alimentos, a energia química dos alimentos é transformada em calor, né? Reage com o oxigênio que respiramos e produz uma queima lá dentro da gente, sem chamas, sem fogo, certo? Que libera calor, uma reação química lá entre o oxigênio e a glicose, que libera calor, e esse calor mantém a temperatura interna do corpo constante, e nessa temperatura ocorrem as reações químicas que garantem a vida do ser humano. Beleza? Bom, pessoal, as máquinas térmicas ou máquinas de modo geral, tá? Mas estamos falando de máquinas térmicas. Você tem duas leis muito importantes da física, são chamadas de leis da termodinâmica. Você tem a primeira e a segunda lei. Bom, primeira lei da termodinâmica, adaptado a máquinas térmicas, diz o seguinte, o calor recebido por uma máquina térmica será convertido em trabalho e variação da energia interna. Então a máquina produz trabalho, que é isso que nós queremos, usando o calor fornecido, né? Você queima lá algum combustível, isso libera calor, e com esse calor vamos produzir trabalho, que geralmente mover alguma coisa, mas a máquina esquenta, tem energia que é perdida, dissipada. Então essa variação da energia interna é o aquecimento da máquina, e na maioria das vezes isso aí é energia perdida e dissipada. Bom, você talvez tenha visto essa primeira lei termodinâmica lá, escrito dessa forma, um outro jeito de enunciar isso, né? A energia não pode ser criada e nem destruída, somente transformada. Então, nós somente transformamos uma forma de energia em outra. É isso que as máquinas fazem. Elas fazem uma conversão de energia, ok? Bom, então vamos lá. Representação matemática da primeira lei. O calor, que seria a energia total, ok? É igual ao trabalho, que eu chamei de W aqui, né? Vem do work. Em inglês, trabalho é work, então estou usando esse W aqui. Ah, mas por que você não usou T de trabalho? Porque eu vou usar o T aí para temperatura. Na hora de mostrar como se calcula o rendimento da máquina, uma das formas de calcular o rendimento, preciso saber a temperatura. E esse ΔU é a variação da energia interna, é justamente a energia perdida e dissipada. Então tá aqui, que é o calor, a energia total. As unidades mais comuns, caloria e joule, mas poderia ser qualquer unidade de energia. O W é o trabalho, a energia útil, aquilo que queremos da máquina. E a variação da energia interna ou energia dissipada também, caloria, joule, quilowatt-hora, qualquer unidade de energia. O importante aqui é o seguinte, pessoal, essas três grandezas aqui, né, são três formas de energia aqui, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Então, se um está em caloria e outro está em joule, ou fica todo mundo em caloria ou todo mundo em joule. Não pode misturar as unidades aí. Belezinha? Então é uma fórmula bem simples, tá vendo? Se fosse isso aqui também é para qualquer máquina, certo? Uma máquina elétrica, em vez de fornecer calor, você fornece energia elétrica, essa máquina produz trabalho e vai ter o aquecimento da máquina, vai ter uma variação da energia interna aí. Bom, antes da gente prosseguir, pessoal, se inscreve aí se você acha que vale a pena, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, beleza? Se você é meu aluno, por gentileza, compartilha essa aula no link do WhatsApp lá
na pastinha lá da sua turma, no grupo do WhatsApp da sua sala. Então compartilhe esse vídeo no WhatsApp do pessoal lá. Então vamos prosseguir aí, pessoal. Segundo a lei da termodinâmica, ela tem vários enunciados, é uma lei bem complicada, tá? É uma lei muito importante na física, mas bem complicada. Mas um enunciado importante aqui, que eu estou falando de máquina térmica, seria esse, ó. Uma máquina térmica operando em ciclos nunca terá um rendimento de 100%. Por exemplo, o motor de um carro, certinho? Então essas máquinas nunca terão rendimento de 100%. A gente vai ver isso daqui a pouco quando eu mostrar o cálculo do rendimento. Ó, um outro jeito de enunciar a segunda lei da termodinâmica, conhecido como princípio da entropia, é isso aqui, ó. A entropia de um sistema será igual ou maior que zero, certinho? Então, entropia pode ser relacionada, por exemplo, ao grau de desordem do sistema. Todo sistema tende a ficar desordenado, certinho? Então, tem vários jeitos de você analisar, enunciar essa segunda lei da termodinâmica aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Para você calcular um rendimento, ó, estou usando essa letra grega chamada eta aqui, ó, parece um N, né? Um N pernudo, é o eta ou eta aqui. Ele indica o rendimento ou eficiência da máquina. Então é só pegar o trabalho e dividir pelo calor. Se você quer a resposta em porcentagem, tem que multiplicar por 100. Porque essa conta aqui, trabalho dividido por calor, ó, o trabalho é sempre menor que o calor, certinho? Então, isso aqui, essa divisão aqui vai dar um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,15, 0,13, 0,14, 0,5. E aí, se você quiser em porcentagem, vezes 100. Então, o rendimento vai ser sempre alguma coisa entre 0 e 100%. No caso, a máquina térmica geralmente é bem abaixo de 100%. Tá? As máquinas que chegam mais perto aqui de 100% são as máquinas elétricas, que são as máquinas mais eficientes aí, energeticamente. Bom, um outro jeito de você calcular um rendimento aqui, ó, usando a segunda lei da termodinâmica, é isso aqui, pessoal. 1 menos temperatura da fonte fria, que é o TF, dividido por TQ, temperatura da fonte quente. E depois que fez essa conta, vai dar um número entre 0 e 1, você multiplica por 100 aqui para transformar em porcentagem, se você quer calcular o rendimento em porcentagem. Se você não quer calcular o rendimento em porcentagem, você só precisa desse valor para fazer um outro cálculo, então você não multiplica por 100% e você trabalha com o valor que deu aqui. Se deu 0,7, você usa 0,7. Pessoal, essa temperatura da fonte fria e da fonte quente tem que estar sempre em Kelvin, ok? Ó, tem que estar sempre em Kelvin. Então, se te deu em Celsius, tem que passar isso aí para Kelvin. Como é que faz? Pega a temperatura em Celsius, soma 273, que você já tem ela em Kelvin. Bom, só que para você ter um rendimento de 100% aqui na máquina térmica, você teria que a temperatura da fonte fria, o TF, teria que ser igual a 0 Kelvin. Só que 0 Kelvin é o zero absoluto, é a menor temperatura do universo, e nada atinge 0 Kelvin. Portanto, esse TF aqui, ó, vai ser sempre maior que zero, nunca vai ser igual a zero. Certinho? Por consequência, essa divisão aqui nunca vai ser zero, 1 menos o que der aqui vai ser alguma coisa menor do que 1. Por exemplo, o rendimento, então, vai ser sempre menor do que 100%, certinho? Então, é por isso que máquinas térmicas nunca vão ter um rendimento de 100%. Máquina nenhuma tem, tá? Porque você sempre tem perda, dissipação de energia. Existem os atritos internos da máquina, isso gera aquecimento, produz barulho. Então, você nunca vai ter máquinas aí, né? Pelo menos usando o conhecimento atual e máquinas práticas, tá? Com rendimento igual, né, a 100%. Beleza? Muito menos acima de 100%, ok? Então, tá bom. Vamos ver alguns exercícios, 2 exercícios. Ó. Primeiro aqui, ó, Centro Federal de Tecnologia lá do Paraná. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em calor. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que... Então, o que a máquina térmica faz, pessoal? Pega o calor, gera trabalho e uma parte... No caso da máquina térmica, uma boa parte dessa energia é dissipada, é perdida aí. Certinho? Bom, então a resposta aí, pessoal, tá aqui, ó. Alternativa D de dado, ó. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte, chamada fonte quente, onde tem a queima do combustível, e rejeita parte desse calor para uma fonte fria,
né? Então, por exemplo, o motor de um carro, a fonte fria seria o sistema de refrigeração do motor lá. Belezinha? Então, uma pergunta teórica sobre esse assunto aí. Vamos ver uma pergunta envolvendo cálculo aqui, ó. Univale, né, uma faculdade lá, uma universidade lá de Santa Catarina. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin. Então, você tem duas temperaturas. Qual é da fonte fria? A temperatura mais baixa é 300. Qual a fonte quente? É o 500. Recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. Então, já te deu o valor do calor aí, energia total. O calor rejeitado para a fonte fria, então ele quer saber a energia dissipada, a variação da energia interna, e o trabalho realizado pela máquina em joules, ok? Bom, já te deu o calor em joules, não precisa fazer conversão nenhuma. Bom, pessoal, então qual é a jogada? Usando essas temperaturas, eu vou calcular o rendimento dessa máquina térmica. Sabendo o rendimento e sabendo o calor, eu calculo o trabalho, certinho? E sabendo o trabalho e o calor, eu calculo a variação da energia interna. Então vamos lá. Olha os dados aqui, ó. Temperatura da fonte quente, TQ, ó, 500 Kelvin. Temperatura da fonte fria, 300 Kelvin. E o calor, 2.000 joules. Então vamos lá. Olha só, primeiro calcular o rendimento. Ó, o rendimento é 1 menos TF dividido por TQ. Então fica 1 menos 300 dividido por 500. Isso aqui vai dar 0,6, ó, 1 menos 0,6, 0,4. Se eu quisesse calcular o rendimento e dar a resposta em porcentagem, era só multiplicar por 100 aqui, daria 40%. Mas como não é esse o objetivo, deixa 0,4. Vamos lá então. O rendimento também pode ser calculado desse jeito, ó. Trabalho dividido pelo calor. Então o rendimento eu calculei aqui, ó, 0,4. O calor é 2.000, vou descobrir o W, que é o trabalho, ó. 2.000 está dividindo, passa multiplicando. 0,4 vezes 2.000, 800 joules. Então, dos 2.000 aqui, 800 joules virou trabalho. O resto é energia perdida, pessoal, né? 1.200, olha lá. Calor é trabalho mais variação da energia interna. O calor é 2.000, o trabalho é 800. Quanto vale o ΔU, que é a energia perdida aí? É só pegar 800 e passar para o outro lado, ó. Então, energia perdida ΔU é 2.000 menos 800, 1.200 joules. Você viu como é simples? É facinho? Certinho? Você achou fácil ou achou difícil? Deixa nos comentários aí, beleza? Vamos lá então, pessoal. Resposta D aí. Repare, ó, que eu nem precisaria fazer a última conta, ó. Aqui eu já obtive 800 joules de trabalho, ó, já dava para escolher a alternativa D aqui. Então se liga nisso aí, beleza? Você economiza tempo aí na hora de resolver a questão dos vestibulares e do Enem. Pessoal, obrigado aí pela audiência, por ter assistido essa aula. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Tem aulas de física, de astronomia, tem vários vídeos curtos, shorts aí, ligados à astronomia principalmente, mas também tem experimentos que eu faço. Às vezes eu faço alguns experimentos, gravo e coloco aí. E também siga o canal lá no Instagram, pessoal, Física e muito mais. No caso do Instagram, um complemento desse canal. Então, todo dia eu posto alguma foto, né? Geralmente fotos ligadas à astronomia ou vídeos curtos. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aí. Tchauzinho.